Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Nós queremos continuar na presença do Senhor. Nós já falamos com Ele através do nosso louvor, através da nossa adoração. E agora Ele quer a oportunidade de falar conosco nesta noite. Amém? Você veio disposto a ouvir a voz do Senhor? Sabe, irmãos, eu sei que cada pastor que sobe aqui diz a mesma coisa, mas é porque é a mais pura verdade. Quando nós subimos aqui, nós sabemos do compromisso. Que não é a minha palavra. Não é um sermão perfeito, não são palavras perfeitas, o português claro, correto, não. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus, porque sem Ele é um discurso vazio. E de discurso vazio, a gente já está cheio, né? A gente ouve por aí um monte de discurso vazio. Nós queremos ouvir a voz do Senhor, é isso que importa. Eu quero que você abra a palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 14. Livro de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 25. Amém? Mateus, capítulo 14, a partir do verso 25. Diz assim a palavra de Deus. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando ouviram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Amém? Pode se sentar, irmãos. Eu sei que eu já falei isso, irmãos, mas eu gosto muito de Pedro, porque eu me identifico muito com Pedro, porque dá a impressão assim que Pedro era mais humano, né? Errava mais, falava mais bobagem, fazia mais besteira, né? Mas se você for ver a história dele, você sabe que ele tinha um coração voltado ao Senhor. Você sabe que no fundo ele queria acertar, né? Ele não queria errar tanto. E quando eu estava orando, quando Deus me deu essa palavra, foi justamente essa passagem de Pedro que eu sei que a gente conhece bem, mas eu gostaria de falar sobre ela nesta noite. Neste texto nós vemos, a gente sabe disso, que os discípulos foram para o barco e Jesus continuou, né, lá na terra ainda, despedindo a multidão. E havia um vento muito forte, esse barco foi se afastando cada vez mais da praia. E lá Jesus ficou, e quando era de madrugada, diz os autores que calcula-se entre 3 e 6 horas da manhã, eles estavam lá no barco, quem sabe já preocupados, onde é que estava Jesus, como é que Jesus iria chegar até eles, se Jesus de repente ia pegar carona num outro barco, não sei. E diz a palavra de Deus que de repente eles viram alguém lá no meio do mar, no meio das águas. E não só no meio das águas, não de carona, nem nadando, mas andando por sobre as águas. Você já conseguiu pensar nessa cena, irmão? Você já conseguiu imaginar, né? Eu sempre falo que eu tenho paixão pelo mar, eu já disse que eu nasci no lugar errado. Em vez de nascer na serra, eu tinha que ter nascido bem na beira do mar, né? Talvez se tivesse nascido na beira do mar não valorizasse tanto, né? Mas eu acho bonito aquela imensidão.
E eu olho muito porque eu vejo a grandeza de Deus. Mas você já pensou você de madrugada, dentro de um barco, e de repente olha para fora e vem alguém andando por cima das águas? O tamanho do susto que eles levaram, tanto que a primeira coisa que eles pensaram o quê? Não deve ser uma pessoa, né? Um humano, porque ninguém tem essa capacidade de andar por cima das águas. Então deve ser um fantasma. Foi a primeira reação deles. Aí Jesus disse o que para eles? Não, vocês não se preocupem, não tenham medo, sou eu. Aí Pedro, né, para variar, tinha que tomar a frente, então tá. Se é o Senhor, eu também quero ir aí, eu tenho um encontro, e detalhe, por cima das águas também. Aí Jesus disse o que para Pedro? Pedro, vem. E nós sabemos que Pedro foi até em direção a Jesus, mas lá no versículo 30, o versículo fala o que aconteceu com Pedro. Mas, quando Pedro reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Irmãos, vocês já viram o mar à noite? Dá medo. Não dá medo? Eu lembro que a primeira vez que eu conheci o mar, eu ficava na casa da minha tia e eu dormia, e na cabeceira da minha cama tinha a janela. Era só abrir a janela, andava uns poucos metros, já vinha o mar. E à noite, eu não era acostumada, eu ficava escutando aquele barulhão, porque é alto, né? Eu dizia, meu Deus, daqui a pouco isso aqui entra janela dentro, né? Mas dá medo. E Pedro andou, mas diz a palavra que houve um pequeno detalhe nessa história, que ele olhou para o vento e olhou para o tamanho das ondas. E começou a afundar, e gritou por socorro, e Jesus foi lá e tirou Pedro, e levou Pedro de volta para o barco. Irmãos, Pedro foi ousado? Foi. Pedro se encheu de fé naquele momento? Sim, ele se encheu. Ele quis ter uma experiência a mais com Jesus? Sim, ele quis. Só que ele foi até um ponto e deixou que as coisas ao redor dele o distraíssem a ponto dele afundar. Jesus queria que Pedro tivesse uma experiência sobrenatural com ele. Jesus queria que Pedro tivesse uma experiência que marcasse a vida dele, que mudasse a história de Pedro. Mas nós sabemos que ainda não foi naquela vez, naquele momento, em que Pedro mudou. Tanto que Jesus mais tarde ainda disse para Pedro: Pedro, quando você se converter, aí você ajude os outros. Por quê? Porque Pedro perdeu a oportunidade de dar um passo a mais no seu relacionamento com Deus. Ele perdeu de mudar de nível. Ele perdeu de passar de uma fase para uma outra fase de maior profundidade, de maior envolvimento com Deus. Você já pensou se Pedro tivesse cumprido, tivesse ido e tivesse permanecido e tivesse voltado por cima das águas? Você já pensou o quanto aquela experiência valeria para ele? E ele poderia dizer, além de Jesus que andou por sobre as águas, eu também andei. Mas ele não teve essa capacidade porque ele perdeu a oportunidade que o Senhor havia dado dele crescer, dele mudar de nível. Ele precisava amadurecer, ele precisava crescer, ele precisava vencer uma etapa da vida dele. Mas ele foi até aquele ponto e parou. Irmãos, quem aqui já jogou videogame? Acho que quase todo mundo, né? Quase todo mundo já jogou videogame. Qual é o objetivo do videogame? De você passar de fase. Porque se você não passa de fase, você fica parado ali, você perde, aparece uma mensagenzinha lá, né? Qual é a frase? Game
over. O que significa isso? Você perdeu. Quando Jesus disse para Pedro, Pedro, você é um homem de pequena fé. O que Jesus estava dizendo para Pedro? Pedro, game over para você. Você perdeu o jogo, Pedro. Você tinha que ter passado de nível, você tinha que ter crescido, você tinha que ter passado essa etapa, mas você não passou. Você ficou ali parado, Pedro, você ficou ali, você não conseguiu nem acumular pontos para passar mais lá na frente. Eu estava com o Daniel um dia vendo ele jogar o videogame, é de uma raposinha lá. E ele, como já tinha experiência, né? Ia com aquela raposinha para lá e para cá, e pulava para lá e para cá, daqui a pouco já passava para outra fase, já arrumava um monstrinho mais forte que o monstrinho anterior, e já mudava de nível, já ia subindo, já ia conquistando. Mas eu lembro que algumas vezes, quando ele estava com a raposinha lá, tentando achar onde é que entrava, onde é que era a porta, onde é que era que ele passava, de repente apareciam umas portas lá que não eram verdadeiras, eram as falsas, né? E aí ele ficava que nem barata tonta, correndinho para lá e para cá, e não mudava, não saía, não ia. Irmãos, Satanás faz a mesma coisa conosco. As distrações. Nós estamos numa fase, o Senhor quer que a gente avance para outra fase, mas as distrações não nos deixam avançar. A distração de Pedro foi o vento e as ondas altas. Qual é a distração que o inimigo está usando na tua vida, que impede o teu crescimento, que impede que você mude de fase, que você conquiste pontos, que você alcance um nível mais alto? Talvez, como nessa música que eu pedi para Noeli cantar, ele diz que ele é humano, ela diz, eu sou humana, eu não consigo ser perfeito. E tem uma parte que ela diz que ela está no nível, ela está ali na etapa mais difícil da vida dela. Mas ela precisa prosseguir, ela precisa passar de fase, ela precisa avançar de nível. Ela não pode continuar naquela mesma etapa, assim como nós não podemos, irmãos. Assim como nós não podemos ficar parados diante de um Deus que tem tantas coisas para nos dar. Diante de um Deus que tem tantas coisas para nos revelar. Quando Pedro estava diante de Jesus, olhando para Jesus, prestando atenção naquele Jesus que ele conhecia, ele permaneceu de pé. Ele permaneceu naquela experiência sobrenatural que ele estava tendo com Deus. Mas foi só ele tirar o olho de Jesus, ele começou a afundar, irmãos. Talvez Satanás esteja usando também estratégias, também distrações, para fazer com que você diga assim, não, o que eu conquistei já é o suficiente. Irmão, você é muito pobre se você pensa isso. A tua vida é muito medíocre se você pensa isso. Você diz assim, mas eu já fiz isso, eu já tenho tantos anos. Não, eu não estou perguntando quantos anos você tem de igreja, se você já é batizado, se você tem dom, se Deus já... Eu não estou perguntando isso para você. Eu estou dizendo em que nível de relacionamento você está com Deus. Em que nível, em que etapa da tua vida você está com Deus? Ou você está parado dizendo, eu já conquistei. Não, nós não conquistamos nada, irmãos. Nós não conquistamos absolutamente nada, porque o que nós conquistamos é tão pequenininho, perto do Deus que nós servimos, porque Ele tem muito mais ainda para acrescentar na nossa vida. Tem uma música do Rodolfo, essa eu pedi para a Noeli, mas ela achou que o ritmo dela não era muito, né? Mas um dia ela canta. O nome da música, se você quiser procurar lá, é Nível Raso. Nível raso. Em que nível você está diante de Deus? Nível raso? Sabe o que significa esse nível raso? Deus não me deu, não vou mais na igreja. O fulano não me cumprimentou, não vou mais na igreja. Fulano que vai cantar, também não vou na igreja esse dia. Vou ver quem está na escada, não vou na igreja. Isso é nível raso. Isso é nível raso.
Quando você pede, ao invés de Deus dar, Ele te tira. Você diz assim, não sirvo mais a Deus, porque ao invés de Ele me dar, Ele me tirou. Isso é nível raso. Muito raso. Muito raso. Porque nós temos que aprender que servir a Deus é por amor. A música que nós cantamos, eu preciso de ti. Irmãos, é precisar desesperadamente. É precisar desesperadamente. E esse desespero me faz vencer qualquer coisa. Esse desespero não me faz ficar parado naquela etapa que eu estou ali e não vou para frente. Esse desespero por Deus, pouco importa se Ele deu, se Ele tirou, se Ele fez, se Ele não fez, se Ele respondeu, se Ele não respondeu, não importa, irmãos. Não importa. Porque eu quero crescer no meu nível de relacionamento com Ele. E é o meu relacionamento com Ele que vale a pena. É a minha intimidade com Ele que vale a pena. Não o que Ele me dá, o que Ele deixa de dar, o que Ele faz, o que Ele deixa de fazer. Não importa. Porque a minha dependência dEle é total. Mas, irmãos, o inimigo tem colocado distrações, as pessoas estão paradas olhando para a sua vida. Amado, pare de olhar para a sua vida, olhe para o Senhor. Faça que nem fez Pedro, não tire os olhos, porque se você tirar, você vai afundar. Você estava próximo de alcançar aquele nível, você estava próximo de mudar de etapa, você estava próximo de conquistar aquilo, mas porque você se distraiu, porque você tirou os olhos dele, você ficou parado no mesmo lugar, e lá apareceu fim do jogo. Glória a Deus que para nós ainda não aparece fim do jogo, né? É só uma pequena interrupção, porque Ele nos dá mais uma chance, Ele nos dá mais uma chance, Ele nos dá mais uma chance, e Ele nos dá mais uma chance, e Ele fala conosco hoje, e Ele fala amanhã, e Ele fala depois, e Ele continua falando conosco. Porque Ele não quer um nível raso na nossa vida. Ele não quer um nível raso, irmãos. Ele não quer esse nível que você diz assim, financeiramente, eu não estou bem, então estou fazendo alguma coisa de errado, então eu não vou mais na igreja, não dou mais dízimo, não dou mais oferta. Isso é nível raso. Porque se Ele é teu Salvador, Ele é teu Senhor, é Ele que vai cuidar de todas as situações da tua vida. É Ele que vai cuidar. Entrega o teu caminho ao Senhor. O que diz o restante versículo? Confia nele. E o mais, Ele fará, irmãos. Então por que eu tenho que me preocupar? Se Ele é meu Senhor, Ele é o meu Salvador, então toma aqui, é o Senhor que tem que se preocupar, não sou eu. Eu não preciso ficar olhando para o tamanho da onda. Eu não preciso ficar preocupada com o vento. Eu tenho que olhar e dizer, eu preciso ir além. Eu preciso ir além daquilo que eu já tenho. Irmãos, a gente tem falado muito que as pessoas estão desanimadas, cansadas, mamando o desânimo, cansados para os quintos dos infernos, e dá a volta por cima, amado, e passa de nível, e muda de nível. Para de ficar sentado naquela etapa anterior, chorando lá. Tem o tempo para a gente chorar, para a gente reclamar? Tem, mas tem que ter um fim. Nós não podemos ficar a vida inteira reclamando por um casamento que fracassou, por um filho que está perdido, por um trabalho que eu perdi, por uma situação que foi, acabou, deu, muda de nível, passa de nível, para de reclamar, para de resmungar. Você serve que tipo de Deus? Que tipo de Deus que você serve? Se você serve um Deus no nível raso, é assim que você vai agir. Mas se você quer um nível de profundidade com Deus, cada etapa do videogame a gente sabe que é uma etapa mais difícil, não é? É uma etapa mais difícil. É a situação que parece mais difícil. Mas nós vamos sozinhos nessa etapa? Você está sozinho nessa etapa, irmão? Você está sozinho na luta que você está passando, quem sabe? No dia de hoje, no momento de hoje, você vai sozinho? Você vai sozinho se você quiser. Porque o meu Deus disse que estaria comigo todos os dias. Ele disse que se eu orasse e buscasse, Ele estaria comigo. Ele me daria a força necessária. Irmãos, quando Jó estava lá naquela miséria, naquela situação mais complicada do mundo, você sabe a história dele. Mas tem um versículo no livro de Jó que eu amo. Quando ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que aquele que me sustenta, irmão, é vivo.
Ele não é uma figura na parede. Ele não é uma lenda, ele não é um revolucionário, ele não é uma figura da história. Ele é alguém real que disse que quando 2 ou mais estivessem reunidos no seu nome, ele ali estaria. Então ele está aqui neste lugar. E não é uma figura de linguagem, não, é literal, é real, é concreto, é verdadeiro, irmãos. Mas para tudo isso nós precisamos mudar. Nós precisamos sair desse nível raso, miserável, que o diabo diz, não, você já conquistou tudo, tá bom aí. Tá bom a obra, irmãos. Manda o diabo também para o quinto dos infernos e diz, não, esse nível é muito baixo, não quero, eu quero mais, eu preciso mais, eu busco mais, eu vou de atrás de mais. Vocês lembram daquela passagem de Ezequiel? Ezequiel capítulo 47, não precisa você ler não. Ezequiel 47 diz o quê? Né? Ezequiel estava lá, diante de um rio, e ele estava com a água apenas nos pés, é nível raso. Aí o Senhor disse, vai mais um pouquinho, Ezequiel, não é só isso que eu quero. Ele foi mais um pouquinho e a água bateu nos seus lombos, é nível raso. Aí ele andou mais um pouquinho e a água foi na sua cabeça, ainda é nível raso. Mas quando ele entrou dentro daquele rio e mergulhou, aí foi o nível profundo. Aí é o que Deus quer de nós, irmãos. Ele não quer a água dele só no nosso pé, porque isso é muito pouco, isso é muito pobre, isso não é o que Deus quer para nós. Você subiu um pouquinho mais, você teve uma experiência com Deus, você teve uma vitória, mas ainda é um nível raso. Você precisa ter coragem e se jogar por inteiro nas mãos do Senhor. Eu gosto muito da praia, mas não entro dentro d'água. Eu vou com a água, acho que na canela, e olha lá. Eu não sei nadar. E o meu maior medo é que venha uma onda daquela, eu perco o equilíbrio e caia com tudo dentro d'água e não me levante mais. Mas com Deus, irmãos, a gente não pode ter esse medo, né? Eu lembro da Elza quando ela falava que estava aprendendo a nadar, nem sei se já aprendeu, mas estava lá, né? Vencendo os medos. É assim que nós temos que fazer, vencer. Eu não sei, não entendo o que o Senhor quer de mim, mas eu me jogo de cabeça. Eu vou de cabeça naquilo que o Senhor quer de mim, amados, porque é isso que Ele quer. E é isso que Ele quer de nós. Se você olhar os grandes homens da fé lá no livro de Hebreus, Abel, Abraão, Davi, Enoque, Daniel, Moisés, todos eles só venceram, irmãos, porque venceram etapas, porque mudaram de nível, porque cresceram, porque tiveram um relacionamento com o Senhor. Eles erraram, pecaram, nós somos humanos, não somos perfeitos. Mas o desejo de buscar o Senhor, o desejo de ter um relacionamento mais profundo com Deus, fez com que eles não olhassem para a situação que eles estavam enfrentando, mas fez com que eles olhassem e não tirassem os olhos de Deus. Eu quero que você abra no livro de 2 Timóteo, capítulo 7. Aliás, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 7. O que Paulo diz ali? Eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. E olha a promessa: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Irmãos, é promessa do Senhor para nós. Nós precisamos mudar de nível. Nós precisamos combater o bom combate.
nós combatemos, irmãos, nós temos problemas, nós temos dificuldades, nós enfrentamos situações adversas, sim, nós enfrentamos situações adversas. De vez em quando o vento é tão forte, de vez em quando as ondas são tão altas, que por um momento a gente tira os olhos do Senhor, por um momento a gente olha mais para a situação do que para o Senhor. Mas, amados, isso tem que ser só um momento. É só aquele momento muito rápido daquilo que te abalou, mas passou aquele momento, volta os teus olhos para Jesus e diz: Senhor, estou nem ligando para o vento, estou nem ligando para as ondas, eu quero ir ao teu encontro, eu quero mudar a minha vida, eu quero vencer, eu quero dizer para os outros: eu mudei, eu cresci, eu acrescentei alguma coisa na minha vida. Irmãos, se eu perguntar para você agora, o que Deus acrescentou na tua vida nessa última semana? O que Deus fez na tua vida nessa última semana? Responda para você. Há quanto tempo você serve ao Senhor e você está do mesmo jeito, caindo nas mesmas coisas, vacilando nas mesmas situações? Olhe para você e responda para você. Eu tenho deixado o quê? Qual é a distração que o inimigo tem colocado e eu tenho permitido que isso fique forte na minha vida? Qual é a distração? Às vezes a gente diz assim, não, a gente sempre fala, irmãos, que o maior inimigo nosso não é o diabo. O nosso maior inimigo somos nós. Porque somos nós que limitamos o agir de Deus na nossa vida. Porque somos nós que limitamos aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Irmãos, se você é um crítico ferrenho, diga: Senhor, a partir de hoje eu vou mudar de nível. Não sou mais crítico. Não espere que Deus vai fazer assim, irmãos. Eu já disse isso para vocês. Versículo não é palavra mágica. Versículo isolado não é você estar lá e Deus, aquilo vai acontecer, não. Mas é a nossa persistência. É nós dizermos: eu quero ter um relacionamento com o Senhor, que eu olhe só para o Senhor. Uma vez eu vi um pastor pregando e é a coisa mais correta, irmãos. Quando nós tiramos os olhos do Senhor, nós passamos a olhar os defeitos dos irmãos. Mas o engraçado é que nós olhamos o defeito dos outros, não os nossos. Não os nossos. Aí nós achamos que estamos fazendo uma grande coisa, reparando nos outros, mas não reparamos em nós. Não mudamos a nossa vida. Irmão do céu, o que você tem na tua vida que você sabe que tem que tirar? Você sabe o que você precisa se livrar disso da tua vida. O que você está esperando? O dia que Jesus voltar, ele dizer assim: ó, fulano, eu estou voltando, faz favor de consertar. Você sabe que ele não vai fazer isso. Você sabe que ele não vai fazer isso. Você sabe o que você precisa largar, jogar fora, mudar a tua história. Você sabe o que você precisa fazer. Mas não ficar ali sentado naquele lugar, chorando, resmungando, na mesma situação. Irmãos, a gente conversa com pessoas que a conversa é a mesma há 10 anos. Há 10 anos a pessoa não mudou em nada. Há 10 anos ela continua olhando para a tempestade, ela continua olhando para a onda, ela continua olhando para o vento, ela continua a não olhar para Jesus. Ela continua na mesma situação, parado no tempo e na história. Irmãos, faz 36 anos, vocês sabem disso. Mas todos os dias eu levanto e digo: Senhor, me ajuda a mudar. Me ajuda a mudar. Ou você acha que porque 36 anos de igreja não tem mais nada para mudar? Ah, irmãos, quem dera. Quem dera. Eu preciso que o Senhor tire ainda tanta coisa da minha vida. Eu tenho dito para Deus, tenho clamado a Deus, tenho implorado a Deus, digo: Deus, me ajuda a mudar de nível. Me ajuda a mudar de nível. Me ajuda a crescer na presença do Senhor. Mas que eu cresça tanto na Tua presença, Senhor, que as outras coisas deixem de ter qualquer importância. Deixe de ter qualquer importância, qualquer outra coisa que seja pequeno, mas muito pequeno.
pequeno perto do que o Senhor é. Irmãos, nós temos ensinado a igreja que nós estamos aqui por Ele. Não é por qualquer outra coisa. Não, eu vou lá porque eu preciso da bênção financeira. Não, eu vou lá porque eu preciso da cura. Eu preciso da bênção no meu lar. Tudo bem, o Senhor faz isso com toda certeza. Mas não é o principal. Você sabe qual foi o principal benefício de Cristo lá na cruz do Calvário para as nossas vidas? Eu sei que alguém vai dizer assim, a salvação. Não é. O principal benefício que Jesus nos deu lá na cruz não é a salvação. O principal benefício que Deus nos deu lá na cruz foi Ele mesmo. Foi Ele mesmo. Porque a salvação é um benefício, mas eu não quero só o benefício. Eu quero o meu Senhor. Eu quero o meu Rei. Eu quero o meu Deus. E é isso que vai fazer com que eu cresça. Quando eu pare de olhar, não, mas eu quero tanto aquilo, eu preciso tanto daquilo, não, sem aquilo eu não vou viver, sem eu casar, sem eu ter filhos, se eu crescer no emprego, se eu não comprar um carro, se eu não fizer isso, eu não vou ser feliz. Nível raso você está. Porque isso são benefícios que Ele vai nos dar. Ou não. Mas não importa. Não importa. Durante 26 anos, irmãos, eu andei da minha casa até a igreja 4 vezes, 5 vezes na semana. Dá, sei lá, uns 40 minutos da minha casa, lá na igreja sede. Durante 26 anos eu fiz isso. Hoje eu fico indignada quando alguém diz assim, não vou porque não estou com vontade. E tem carro. Eu fico tão indignada, irmãos. Eu fico tão indignada. Muitas vezes eu queria ir trabalhar no encontro com Deus e eu não tinha, às vezes, o dinheiro para pagar. Porque a gente trabalhava e pagava. E eu dava jeito, tirava de alguma coisa. E a gente, às vezes, ia convidar, falando, vamos trabalhar no encontro. Não estou afim. A pessoa podia pagar para uns 10 trabalhar. Ai, gente, eu não entendo. Eu não entendo. É nível raso na presença do Senhor. E quando nós não queremos esse nível raso para a nossa vida, irmãos, Ele se renova todos os dias. Você sabe que falando no encontro com Deus, eu trabalhei no encontro, acho que começamos no ano 2000, eu fiz o primeiro e comecei a trabalhar no segundo. Foram 12 anos. Praticamente 12 anos trabalhando no encontro, sem falhar nenhum. E eu ministrava a mesma matéria, né? Quem trabalhou sabe disso. E quando às vezes eu ia para o encontro, eu dizia, mas Senhor, de novo, vai ser as mesmas palavras, as mesmas coisas. E quando eu chegava lá, meu Senhor amado, o Senhor se mostrava de uma maneira como Ele não havia se mostrado no anterior. Ele não é o mesmo. Ele não se mostra para nós da mesma forma, a não ser que você empaque naquela fase. A não ser que você fique parado naquela fase e diga, não, aqui já está bom. Se você disser isso, infelizmente, é aquilo que você vai viver. Agora, se você disser, chega, estou cansado dessas coisas, de dizer que estou cansado, desanimado, que fracassei, que não sei o quê, chega. Eu vou dizer, agora eu sou vencedor, eu tenho meu olho em Jesus, fixo nele, olhando para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Irmãos, é só o que o Senhor quer, que você pare de reclamar, que você pare de olhar para você e diga, eu vou além, eu vou um pouquinho além daquilo, eu vou ali, mais um pouquinho ali na frente. Aí você diz assim, eu não posso. Ele diz, pode. Eu não consigo. Ele diz, consegue. Ele diz, não dá. Ele conhece o nosso potencial, pena que nós não conhecemos. Pena que muitas vezes nós não conhecemos o nosso potencial. Mas Deus está olhando, Deus está vendo. Irmão, onde é que você está no nível de relacionamento com Deus? É só, Senhor, me dá?
Ou Senhor, eu te adoro, Senhor, eu glorifico. Se o Senhor me der, glória a Deus. Se o Senhor não me der, glória a Deus da mesma forma. Nós não somos uma igreja fatalista, uma igreja que não quer que você prospere, que você não receba a bênção. Não é isso, irmãos. Mas nós queremos colocar as coisas na sua ordem. Em primeiro lugar é absolutamente, sem dúvida nenhuma, sem qualquer discussão, é Deus. É o nosso relacionamento com Ele. As outras coisas, a seu tempo, da maneira dEle, do jeito que Ele quiser. Feche os teus olhos. Curve a sua cabeça. Em que nível de relacionamento você está com Deus? Sentado, parado, quase morrendo,